Me resta aqui trazer para vocês um pouco, de um lado, agora não mais um case, mas um pouco o lado técnico do franchise. Eu sei que nessa sala aqui, até pelo perfil de público que a gente já teve aqui nos anos anteriores e nesse ano novamente, a gente tem pessoas aqui interessadas em empreender de duas formas. Ou inaugurando, ou sendo franqueados, ou também analisando a possibilidade de tornar o seu atual negócio um negócio franqueável, ou seja, construir uma empresa franqueadora. Eu queria até pedir, por gentileza, até para que eu possa orientar a palestra um pouco na direção disso, quem aqui tem interesse em montar uma franquia, em ser franqueado de alguma rede, por favor, levanta a mão. Ok? E quem aqui tem interesse em entender um pouco como franquear o seu atual negócio? Por favor, levanta a mão. Bastante gente. É impressionante como em Florianópolis a gente tem, até no próprio curso do Sebrae, que nós fizemos em parceria da ABF com o Sebrae, aqui em Florianópolis foi uma exceção até o restante do Brasil, onde a gente tinha mais gente pensando em franquear o negócio próprio, até mesmo do que interessados em abrir o negócio de alguma rede já existente. Isso mostra aí ao lado empreendedor aí, né, de nós aqui, que hoje eu resido em Florianópolis, estou em Florianópolis há 15 anos, vou falar rapidamente aqui da minha história. Eu tive a oportunidade de dirigir algumas grandes redes franqueadoras do Brasil, do qual me orgulho muito, como, por exemplo, a construção da Hering Store. Depois tive a oportunidade também de contribuir lá na Arezzo, desde a época da abertura de capital. E vim para Florianópolis, já entrei com a papelada para conseguir o meu Mané Card, né, já estou aqui há 15 anos. Eu vim em função da Porto Belo, vim para cá para dirigir a Porto Belo Shop, que é o negócio de varejo do Grupo Porto Belo, e depois toda a área de varejo do mercado interno da Porto Belo. E em seguida, depois de quase 30 anos de carreira executiva nessa área de varejo e franchise, eu montei a minha empresa, que é uma consultoria focada em varejo, franchise e governança. Hoje eu participo do conselho de administração de algumas empresas industriais, franqueadoras, varejistas, inclusive tenho o prazer aí de participar do conselho lá da Casa do Construtor, lá com o Altino. Essa história de sucesso que vocês acabaram de ver, a gente tenta também contribuir para que o sonho grande de chegar nas 1000 lojas aconteça o quanto antes, né, Altino? Então, eu vou trazer para vocês um pouco a minha visão de como é que essas redes de sucesso, vocês já viram muitas dicas aí passadas pelo João e pelo Altino, o que é comum nessas redes, a questão do mercado de franchise, né, que continua crescendo, independente de crise, como o João disse, a gente não pode se abater com crise, temos que crescer independente do cenário. Como tudo na vida, tem vantagem, tem riscos, tem ônus e bônus, me apontem algo que não tenha isso, eu desconheço. Então eu vou tentar trazer um pouco para vocês, dar algumas dicas aí, principalmente de como é que vocês que estão interessados em abrir uma franquia, o que vocês deveriam observar, e os que estão interessados em franquear o seu atual negócio, alguns pontos de atenção. E são coisas que o João falou, e é verdade, a gente aprende, o sistema a gente aprende muito um com o outro, tem muita coisa que está pronto, então cabe a nós até que já estamos no sistema há mais tempo, trazer para vocês aqui alguns alertas para que vocês não cometam erros que nós cometemos. Porque às vezes a gente vai em algumas palestras e a gente sai de lá se sentindo o cara mais incompetente do mundo, porque a gente só vê coisa que deu certo. Mas a gente, para chegar num monte de coisa que deu certo, a gente errou muito. E erros custam muito caro. Então, nessa oportunidade que nós estamos tendo aqui, que eu queria agradecer tanto o convite, aí mais uma vez de participar aqui do evento, eu já participei dos anos anteriores. Eu tenho também a satisfação de contribuir lá com a ABF, onde o Altino é o presidente da ABF. Eu sou conselheiro também lá da ABF, fui por mais de 10 anos diretor da área de capacitação e eventos. Então, eu acho que se a gente quer construir um segmento melhor, um país melhor, a gente não pode só reclamar, a gente tem que realmente dar contribuições concretas nessa direção. Falando um pouquinho de franchise, né, vocês viram aí que, com essas duas histórias de sucesso, nada mais é do que uma grande ideia muito bem formatada e clonada em diversos locais e permite ao franqueador fazer isso numa velocidade relativamente alta e principalmente sem perder o controle. E permite a quem passa a ser franqueado dessa rede operar um negócio de sucesso já testado em outros locais. Basicamente, para se estruturar, igual quem pensa aí em montar um negócio, franquear o seu próprio negócio, é muito importante que a gente pense muito na questão de ter uma marca. Vocês viram que existe sim uma evolução, vocês viram como era a marca no início da Casa do Construtor, também foi legal que o João também trouxe coisas lá de trás de como é que
Vocês viram a questão de localização? A gente fala muito que hoje, para o negócio dar certo, a gente tem que estar atento. Ponto, 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 ponto. Essa história eu nem sabia, João, que você contou. Vocês viram que as 3 primeiras lojas foram montadas uma do lado do outro, né? Coisa que hoje em dia é inconcebível. Então, dado aí a evolução, o aumento da concorrência, a gente tem que hoje trabalhar com todas as ferramentas disponíveis para a gente no mercado e, desde o início, pensar até mesmo no nome, que seja uma marca, um nome que a gente possa ter ele replicado, não só no Brasil, mas, o Altino comentou, pensar grande, sonhar pequeno, o preço é o mesmo. Então, pensa global. Como é que seria se minha marca fora do Brasil? Porque se você vier a pensar em uma expansão global depois, não dá mais para voltar e consertar. Então, tudo isso a gente tem que pensar, tem que ser trabalhado, essa marca tem que ter valor e, principalmente, tem que ter know-how de gestão. Franchise é um negócio formatado. Então, não adianta a gente achar que só o fato de conceder a terceiros o direito de utilização da marca é suficiente. Isso é uma parte do processo. Então, ensinar como se opera é muito importante. Então, conhecer profundamente o negócio é muito importante. Aí uma opinião minha, tá? Tem pessoas que pensam até diferentes, eu não acredito em franqueador que não tem unidades próprias. Você precisa saber operar. Você não tem legitimidade de falar com os outros como opera se você não o faz. Eu não colocaria meu filho numa escola de natação onde o professor não sabe nadar. Eu também não abriria uma franquia de um franqueador que não tem unidades próprias. Aí uma opinião minha, isso é controverso, já tomei algumas porradas por causa dessa minha opinião tão dura nesse sentido. A questão de produtos e serviços tem que estar muito claro, né, o objetivo, o portfólio de produtos, e está em constante evolução. Você vê a própria história do Rei do Mate, começou com um produto, vocês viram, o João fez questão, inclusive, de abrir aqui perante todos o detalhamento da participação de cada um dos itens. Se ele estiver só vendendo o mate até hoje, aquela conta que ele mostrou ali no final, certamente não fecharia. E a questão de suporte. Eu costumo dizer, abrir loja é a coisa mais fácil que tem. Você tem um monte de gente querendo abrir, você tem uma série de shoppings com boas oportunidades para abertura. Agora, o difícil, sabe o que é? Fazer o negócio funcionar, dar lucro e funcionar bem. Isso é difícil. Então, abrir loja é fácil, o difícil é você abrir lojas que vão ser lucrativas e que levem esse franqueado a abrir uma segunda, terceira, uma quarta unidade. É isso que torna o negócio longevo. Os pilares para que a gente consiga montar, para quem pensa em estruturar um negócio, no sistema de franchise, a gente basicamente, dentro de uma franqueadora, a gente tem que ter um processo muito bem estruturado de seleção, a documentação jurídica, que hoje existe uma lei já, desde 91, que é a lei de franchise, que regulamenta, que dá segurança jurídica para o setor. Não tem como não ter uma excelente área de capacitação, porque nós não exigimos, vocês viram até também no que foi apresentado aqui, a maioria das empresas franqueadoras não exige que o franqueado venha com um conhecimento de gestão ou de varejo, de franchise, ou daquele determinado segmento. Então não adianta também ensinar o franqueado a fazer só ao conhecimento específico da área. Então, por exemplo, no caso do Altino, não adianta só eu ensinar para ele como é que é o funcionamento das máquinas, como é que é o processo de locação. Eu tenho que ensinar para ele como é que é ser empresário. Como é que é ser gestor de uma unidade franqueada. O sonho de se tornar patrão é um sonho lindo, o brasileiro é extremamente empreendedor, vai atrás desse sonho com muita força, muito afinco, mas às vezes não se dedica suficientemente em como realmente se tornar um empresário no sentido amplo. Então, assim, eu quero deixar de ser empregado, quero ser patrão. Esse processo é bem mais complicado do que parece. As pessoas têm que se preparar para isso. E a área de suporte, que, como eu já disse, é extremamente importante. Como tudo na vida, tem desafios. Quem pensa aqui em ser franqueado, tem que saber que vai entrar num sistema que tem regras operacionais muito bem definidas. Porque senão não seria franquia. E tem gente que não gosta de seguir regras. Alguns de vocês que estão pensando aqui em ser franqueados, talvez tenham um lado empreendedor tão forte, que talvez você tenha que ser franqueador. Tem franqueados meus que eu já falei isso para eles. O cara marca a reunião, quer trocar sugerir trocar o logotipo da empresa. Fala, cara, por que você não monta a sua rede? Você tem tudo para montar. Talvez você tenha mais característica de franqueador do que de franqueado. Atuação de rede também é algo complicado.
Quem mora em prédio, em condomínio aqui, sabe que às vezes dá briga dentro de um condomínio. Imagina dentro de uma rede. Às vezes o que acontece dentro de uma rede, do mesmo jeito que tem um lado positivo, que a atuação em rede te dá condição de escala. Vocês viram os números aqui que o João passou de consumo mensal de produtos? Então, a compra de produtos por uma empresa do Porto do Rei do Mate, obviamente, ele consegue qualidade e preço muito inferior do que se eu for lá montar o Juarez Mates. Então, numa crise, a gente consegue passar sem sofrer tanto com as grandes crises, exatamente por essa capacidade nossa de negociação em rede, capacidade de parceria maior com os fornecedores. Isso dá ao franchise uma certa blindagem para passar por crise sem sofrer, e vocês vão ver os números que o franchise está obtendo esse ano, comprovam o que eu estou dizendo. E a questão de relacionamento com a franqueadora. A gente fala muito que franchise é um casamento, e é mesmo. E como todo casamento, você tem os momentos de crise. Então você tem que entender que em determinados momentos, se você não tiver uma proximidade muito grande com seus franqueados e os franqueados com a franqueadora, você corre o risco daquela rede até naquele momento, até você ter a perda de muitos bons franqueados e até, quem sabe, até dizimar a rede. Como é que está o mercado, né? Vamos falar de números. Eu trouxe aqui uma pesquisa que a BF, a gente solta trimestralmente os números do trimestre e o acumulado do ano. Então, aqui a última pesquisa que a gente tem é do segundo trimestre de 2018, onde mostra que o franchise teve, comparativamente ao ano anterior, em 2017, um crescimento de 8,4%. Quando a gente compara o segundo trimestre com o primeiro trimestre, a gente teve um crescimento de 5,1%. Lembrando que nós tivemos ali a famosa greve dos caminhoneiros no mês de maio, que teve um impacto muito forte em todos os segmentos de negócio, e no nosso não foi diferente. Quando a gente compara o semestre, a gente teve então aí um faturamento de 74 bilhões nesse primeiro semestre contra 79 bilhões nesse primeiro contra 74 do ano anterior, um crescimento de 6,8%. Quando a gente olha agora para o acumulado dos 12 meses, nós estamos falando de 7,4% de crescimento, 168 bilhões contra 156 bilhões. Então, chamando a atenção em dois números, observa o tamanho já desse segmento. Nós estamos falando de um segmento que está se aproximando a 200 bilhões de faturamento. Isso faz com que nós, até na própria BF, tenhamos, junto ao governo federal hoje, uma participação bastante ativa, pleiteando até interesses do nosso segmento e blindando até o nosso segmento de algumas intervenções do governo que muitas das vezes prejudicam e chegam a quebrar determinados tipos de setores. Então isso mostra a força do franchise. Então mesmo no momento que o mercado, o varejo até aí com números bastante duros, né, muito próximo até de zero, e no passado até negativo, e o franchise continuando crescendo nessa força. Alguns segmentos se destacam, né? Aqui a gente tem a variação ano em cima de ano, 2018 em cima de 2017, tanto em valor como também em crescimento em número de unidades. Então, para quem quer entrar no segmento, sugiro que observe toda essa pesquisa, para quem tiver interesse, está disponível para download no site da abf.com.br. Vocês podem baixar toda essa apresentação lá, porque eu acho que a pesquisa começa por aí. Não dá para se aventurar, pular num determinado segmento, sem ver se ele está crescendo, se ele está diminuindo, se ele está crescendo em receita, se ele está crescendo em número de unidades. Então, aqui tem todos os dados lá à disposição de vocês. A projeção da BF para o fechamento do ano é um crescimento em torno aí de 7% a 8%. Hoje, são 2.800 redes franqueadoras no Brasil. O Brasil hoje é o terceiro maior país do mundo em termos de unidade de redes franqueadoras. A gente deve ter um crescimento, fechamento de ano, de 5% em número de unidades e 4% em termos de geração de emprego. Um dado interessante, observa que o número de faturamento está crescendo mais do que o número de unidades, o que é muito bom. Significa dizer que nós estamos faturando mais em cima da base de lojas instaladas, é o famoso same-store sales, né? Same-store sales. Que é o faturamento da mesma base. Então, vantagens aí para o... Vamos começar a falar para quem pensa em montar uma empresa franqueadora. Então, você tem condição de fazer uma expansão mais rápida, consistente e com baixa exigência de capital, que o franqueado banca a montagem da loja, paga a taxa de franquia. Você possibilita ingressos em novos mercados, que às vezes com unidades próprias você não se aventuraria a abrir uma loja tão distante.
O operador local normalmente tem alta motivação, às vezes é o negócio da vida dele, aquele cara que pega toda a economia e investe naquele negócio, então tem uma dedicação para o sucesso do negócio, muitas das vezes maior do que um operador gerente. O maior poder de compra através, né, dessa força da soma das unidades da rede. A segurança jurídica, que eu já comentei, que é da lei, que já existe, regulamentando. E ainda para a franqueadora, a gente tem a oportunidade de ter um feedback de mercado. As unidades franqueadas, via franqueados, a gente cria comitês onde o gestor, a franqueadora, acaba tendo acesso a todas as informações do que está acontecendo na ponta. Uma melhoria contínua através da ajuda dos franqueados. Isso é uma coisa que evoluiu muito nos últimos anos. Aquela coisa que o franqueador sabe tudo e o franqueado, isso acabou. Hoje, toda boa rede tem comitês, tem conselho de franqueados. Muitas das grandes evoluções de redes franqueadoras vêm de dicas aí de franqueados. O fortalecimento da marca, né, porque à medida que você tem uma presença maior no mercado de operações monomarca, essa visibilidade maior da marca, obviamente, aumenta até valor de marca. E cada vez mais, o que tem valor no mercado não é só a questão de produção, cada vez até menos. Hoje o que vale é você ter uma marca forte, você ter uma capacidade de desenvolvimento de produtos, você fazer gestão dessa marca e principalmente você ter um canal de distribuição seu, que você tenha domínio, que você consiga controlar exatamente como que o seu produto ou o seu serviço vai ser ofertado ao consumidor final. Isso, inclusive, quando você vai se fazer um valuation de empresa, isso costuma valer muito mais até do que fábrica. E você tem condição de operar com a redução tributária, uma vez que a maioria dos franqueados operam na condição do simples. E como você sabe, tem uma questão, a franqueadora, quando vai operar, ela normalmente excede o limite do simples e ela acaba tendo que operar essas unidades com lucro real ou lucro presumido, o que já dá uma diferença tributária absurda, e operando com o franqueado, você consegue operar dentro do simples. Ainda dentro da franqueadora, você tem a possibilidade de maior eficiência operacional nas lojas, porque, mais uma vez, vai estar operando lá o dono e não um gerente. Uma estrutura central e profissional extremamente, você consegue uma estrutura reduzida. Você pega franqueadoras, quantas pessoas você tem na franqueadora lá, João, na sua estrutura? 70 pessoas cuidando de 320 lojas. Aqui na Porto Belo eu tinha 23 pessoas cuidando de 140 lojas. Então você consegue ter uma estrutura, um escritório central muito eficiente, com pessoas altamente competentes em gestão de rede, cuidando do número grande de lojas, diferente de lojas próprias. Alguns riscos aí para que a franqueadora tem que tomar cuidado. E não se afastar da ponta, tem muita rede que monta, principalmente indústria, tem muita marca, tem muita franqueadora que acaba, em função dos franqueados, até vendendo as unidades próprias e ficando muito só no escritório central, fazendo gestão de rede. E a gente sempre diz que uma escrivania, uma mesinha e uma cadeira atrás é um lugar muito perigoso para olhar para o mercado. Quem quer saber o que está acontecendo no mercado tem que ir para a loja, é lá que as coisas acontecem. Pode ter atrito com canais já existentes, tem muita empresa que quando se coloca o canal franquia, esse canal vem a ser mais um canal, então é o tal do multicanal. Então isso tem que ser feito muito bem pensado para esses canais não gerarem atrito. Você pode perder algum tipo de DNA da marca se você fizer uma expansão sem controlar o que efetivamente o franqueado está fazendo lá na ponta, que é a famosa visita de consultoria de franquia. Você está cedendo a terceiros a exploração do mercado, que eventualmente você está explorando, então você tem que ter uma garantia muito grande que esse terceiro vai, como eu já disse, gerar até um resultado melhor do que de uma unidade própria. E, gente, gestão de franchise é diferente de gestão de operação própria. Alguns de vocês que estão pensando aqui em tornar a empresa franqueadora, é muito comum chegar para a gente, Juarez, eu já tenho 10, 20, 30 lojas, meu negócio está pronto para ser franqueável, está pronto já para iniciar o processo de expansão em franchise. Até o perfil dos profissionais para fazer uma gestão de uma rede franqueada é diferente de gestão de loja própria. Existe alguns conhecimentos, um skill diferente. Então, assim, não subestimem essa certa até complexidade que o franchise tem, porque para dar certo, é muito legal quando a gente vê as histórias de sucesso que nós estamos vendo aqui, mas tem muita ideia boa que deu errado exatamente por não se atentar a esses pontos que eu estou colocando aqui.
E se você não tiver uma relação, como o João tem lá, de ficar na porta recebendo os franqueados, dando beijinho no franqueado, e principalmente a operação dando lucro, parte mais sensível do corpo do franqueado é o bolso. Então, a operação que não dá lucro, você pode ter certeza que é uma operação conflituosa, independente de ter um gestor carinhoso como o João. Lá a turma dá beijinho nele porque está ganhando dinheiro também. Vocês podem ter certeza disso. E para o franqueado? O franqueado ele recebe, tem a oportunidade de ingressar no negócio com a marca consolidada, um conceito de negócio já testado, por isso que, como eu falo, você tem que realmente saber também ensinar o franqueado a fazer a gestão, a oportunidade de troca de experiência e de vivências entre os franqueados da rede. Teoricamente, as grandes franqueadoras detêm métodos profissionais de gestão empresarial bem definidos. Você tem uma economia de escala, como eu já comentei várias vezes, e isso é uma coisa que é fundamental na rede. Não basta só, tem franqueador também que acha que você tem que fazer a capacitação inicial e acabou. E, gente, capacitação é constante. Ainda mais na velocidade que os negócios estão mudando hoje em dia. Então não pensem vocês que, como franqueado, você vai ter um treinamento só, e quem está pensando em franquear aqui saiba que vocês vão ter que montar um esquema de treinamento. E aí, hoje em dia, a gente tem ferramentas como o próprio ensino à distância, que pode nos ajudar muito nesse sentido. Fechando agora, último tópico, dicas práticas para quem está pensando aí a ser futuros franqueados. Conheçam o sistema de franquia. Façam os cursos. A BF tem vários cursos de franchise, desde um curso mais simples chamado Entendendo Franchise, até o PCF, que é um programa de capacitação em franchise, que é de 1 semana, e montamos até um MBA em franchise. E lá nós temos várias pessoas fazendo o curso, que estão lá porque querem ou franquear o negócio, ou querem ser franqueados de alguma grande rede. Então é muito importante conhecer. Faça uma autoanálise. A coisa mais comum que tem, às vezes a gente está numa festinha de aniversário do filho, chega alguém perto de você que você nem conhece, fala assim, você que é o Juarez? Fiquei sabendo que você trabalha com franchise, né? Trabalho. Sabe? Eu fiquei sabendo que você é da BF também, sou. Pô, você podia me dar uma dica quente, eu sou empresário, eu sou executivo, mas quero me tornar empresário. Qual que é a franquia da vez? O que está dando mais dinheiro? Eu só quero, não posso errar o tiro. O que eu monto? Mas, gente, não é assim que funciona. Primeiro você tem que olhar, eu gosto de quê? Eu me enxergo dentro de uma área de alimentação, eu me enxergo mais com uma franquia de produto, uma franquia de serviço. Se você não tiver uma identificação com aquilo, não adianta. É igual a pessoa que termina lá, faz o cursinho, terminou lá o seu estudo ali, vai fazer vestibular, e vai fazer um vestibular só pelo que está dando mais dinheiro, certamente vai ser um profissional medíocre. Franqueado também que escolhe segmento só olhando a remuneração, ele pode ter certeza que ele não vai dar certo. Com isso, então, você faz a autoanálise, vê o que você gosta, define o segmento de negócio, avalia também se tem grana suficiente para entrar naquele negócio. Às vezes o negócio do sonho está além da sua capacidade financeira. E tem muito candidato a franqueado que mente o valor que ele tem disponível para investir, e muitas das vezes abre o negócio já no cheque especial e o negócio não dá certo por causa disso. Então, cabe no bolso, a gente costuma chamar isso aqui assim, cabe no bolso. E outra coisa, resultado operacional. Nessa preparação, além de entender de franchise, vocês têm que entender também de retorno de investimento. O João bem colocou aqui essa questão. Se for para ganhar 0,6, deixa o dinheiro no banco. O risco é menor, vocês não vão ter que trabalhar. Varejo, franchise, dá muito trabalho, sim. Quem aqui é executivo e acha que ao se tornar varejista ou franqueado, e também franqueador, vai trabalhar menos, está muito enganado. E mesmo assim, no final de semana, quando a gente está na praia, que quando você é executivo, você normalmente está lá mais despreocupado, você vai estar preocupado com como é que a lojinha está operando e vai estar preocupado também com a pilha de duplicata que vocês vão ter que pagar na segunda-feira. Ser empresário no Brasil não é fácil. Então, realmente, vocês têm que se dedicar muito a fazer a escolha correta. E, por fim, essa questão que eu acabei de falar da avaliação do retorno do investimento, que é fundamental. Futuros franqueadores. Não tem como montar um negócio franqueador de sucesso sem fazer um plano de negócio. O Brasil muda muito, não adianta esse negócio, a certeza que a gente tem é que não vai acontecer exatamente como está planejado. Vai ter muita mudança mesmo. Mas você não pode errar tanto o plano, falar que você vai para o norte e depois você decidir para o sul. Você tem que fazer um plano de 5 anos no mínimo e fazer ajustes ao longo desse plano.
Outra coisa, o franchise não é um fim, mas ele é um meio. Ele é um meio de expandir negócio com mais com uma taxa de sucesso muito maior. Enquanto as empresas, novas empresas, você vai empreender abrindo lá o Juarez Calçados, a gente vê aí, segundo o Sebrae, que cerca de 80% dessas empresas não chegam ao 5º ano. 40% já no primeiro ano já são fechadas. A taxa de mortalidade do franchise é abaixo de 4%. Então, em outras palavras, significa dizer que você expandindo, usando do franchise, a chance de sucesso, a taxa de sucesso, costuma ser muito maior. Mas você pode, em determinadas situações, se você já tem um negócio e está pensando em expandir, pode ser, dependendo das suas características, que talvez até expandir com operação própria seja melhor. Então, por isso que eu falo, não é o único meio de expandir, é um meio que você consegue expandir com muitas vantagens. Não subestimar essa complexidade, eu já comentei isso. O interessante é que vocês realmente tenham especialistas nessas áreas. Hoje em dia, precificação, pricing hoje é uma ciência, comunicação digital, não dá para saber tudo que o negócio exige. A gente tem que contar com especialistas que nos assessorem em cada uma dessas áreas. E a questão de iniciar com cautela, com planejamento, isso torna possível a gente crescer, de certa forma, rápido e de maneira consistente. Porque o maior ativo que a gente tem, até para expandir um negócio, é o que você criou lá atrás de marca, de DNA de negócio. Se você não expandir controlando isso para que isso não se perca ao longo do caminho, você vai estar destruindo o maior valor, o maior ativo da sua empresa. A questão do foco e o perfil ideal de franqueados, isso é fundamental. Quem quer vender para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. E também abrir franquia com quem apresenta só o capital disponível é o maior erro que você pode fazer dentro de uma franqueadora e depois você não tem como corrigir isso lá na frente. A questão de fazer benchmark, antes até de iniciar a rede franqueadora, todos os franqueadores, vocês viram aqui o exemplo do próprio João e do Altino, eles são muito abertos a dar informações, bem diferente em alguns segmentos, que tudo que você pergunta, o cara te responde que aquilo ali é um segredo de propriedade da empresa que não pode. Não, no franchise é impressionante como as pessoas são abertas. Investir muito tempo na questão do processo de seleção de candidatos. O investir tempo aí não é só de planejar, não, mas de realizar também as entrevistas. Às vezes você vê algumas franqueadoras que fazem uma entrevista de 1 hora com um candidato e já aprova essa pessoa para ser franqueado daquela rede. Se você estiver lá como franqueado, corra disso. E se você estiver pensando em montar uma rede franqueadora, nunca faça isso. O ideal é que seja um processo longo, onde esse candidato fale, inclusive, com muitas pessoas e se monte um comitê de aprovação de franqueados, para que seja uma aprovação mais segura. Um profundo alinhamento entre expectativa dos candidatos que estão participando do processo. Infelizmente, tem muito candidato, como eu já disse aqui, que pensa que vai trabalhar menos e pensa que vai ficar rico em 1 ano. Não existe isso. E antigamente o que estava acontecendo no Brasil de gente que estava acostumando a ficar rico em 1 ano, está tomando 280 anos de cadeia aí, que a gente viu recentemente, né? Então, tirando essa situação, o varejo, o franchise, não é milagroso de tornar pessoas ricas do dia para a noite. Não tenta inventar as coisas, muita coisa já está pronta e lá na própria BF já está à disposição de vocês. A questão do bolso, franqueado feliz é o franqueado que realmente ganha muito dinheiro. E essa frase aqui eu escutei do Arthur Grimbauer e do Miguel, que são os franqueadores. O Miguel é o fundador do Boticário, o Arthur Grimbauer foi presidente nosso na BF e é o atual CEO do Boticário. Ele diz isso e para mim é uma grande verdade: o franqueador respira pelas narinas do franqueado. Então, se você se você tem um negócio, se você cria uma situação onde esse franqueado não está tendo oxigênio, ou seja, se ele não tem uma operação virtuosa que gere lucro, você está sentado em cima de uma bomba relógio. Ali na frente isso vai estourar. Então o negócio tem que ser bom para as partes. Tem que ser bom para o franqueado, tem que ser bom para o franqueador. Existe uma parceria muito grande também com as redes de shoppings. Tem que ser bom para o shopping, mas todo mundo dessa cadeia tem que ser remunerado, porque senão a conta não fecha. E para encerrar, eu gosto muito dessa questão, e foi muito falado isso aqui hoje, tanto pelo Altino e pelo João. Para mim o feito é melhor do que o perfeito. Se a gente for esperar a condição econômica perfeita para começar o negócio, a condição econômica perfeita para expandir o negócio,
A condição econômica perfeita para tornar o negócio franqueável, vocês não vão fazer nunca. É igual ter filho. Se a gente for esperar a situação ideal, quem tem filho aqui sabe disso. Esperar a situação ideal para ter filho, você não vai ter filho nunca. Porque sempre você tem alguma coisa. Então, assim, comece. Aquele vídeo que o Altino colocou do avião, para mim, é perfeito. Tem que realmente, o tempo inteiro, o caminho se faz caminhando. Inicie a operação o mais planejado possível, o mais bem estruturado possível, e dentro do possível com as pessoas certas, como o Altino também colocou, é gente que faz a diferença. Mais importante até do que o plano, é você ter as pessoas certas para executar aquele plano que foi traçado. E eu tenho certeza que ao fazer isso, daqui a uns anos, nos próximos Empreende, vocês estarão aqui apresentando a história de sucesso, ou da franquia de vocês enquanto franqueados, ou da franqueadora de vocês, se vocês decidirem franquear o negócio de vocês. E contem com nós, todos aqui, com a própria BF, para ajudar vocês nessa longa caminhada aí, tá bom? Bom dia para todos, obrigado.